O governo faz novo decreto que propõe a volta do fechamento do comércio em Goiás a partir de amanhã. Rio Verde, Itumbiara e Formosa têm a pior evolução de casos de Covid-19 em 2 semanas, de acordo com o levantamento feito pelo G1. Arildo Palermo. O aumento de mais de 850% no número de casos em 2 semanas botou Rio Verde no topo dessa lista. Agora são mais de 6.000 casos na cidade. Daqui a pouco, mais detalhes. Combinado, tô te esperando, Arildo. E final de semana violento nas estradas federais que cortam a região de Anápolis. 2 motoristas morrem em acidente envolvendo veículos de carga. Em Catalão, um homem de 28 anos foi preso com mais de 60 quilos de droga. E a semana começou com uma boa notícia para os motoristas que passam pelas BR-060 e 153 em Goiás. A ANTT determinou a redução do valor das tarifas de pedágios de todas as praças. E a neblina cobriu a BR-364 em Jataí. E na hora de pegar estrada, é preciso redobrar a atenção. Última segunda-feira, hoje 29 de junho, última segunda-feira então do mês, e o seu Jornal Anhanguera está no ar. Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Jornal Anhanguera, agora 12:02. Um levantamento feito pelo G1, com dados do Ministério da Saúde, mostrou as cidades brasileiras em que o número de contaminados pela Covid-19 mais que subiu no período de 14 dias. Infelizmente, 3 municípios goianos aparecem nessa lista. Rio Verde, no sudoeste do estado, é a cidade que registrou o maior crescimento. E é para lá que nós vamos agora bater um papo com o repórter Arildo Palermo. Números alarmantes por aí, né, Arildo? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Realmente números alarmantes, né? O levantamento aí do G1 acompanhou as cidades com mais de 100.000 habitantes nessa evolução no número de casos de coronavírus. O período analisado foi entre 14 e 27 de junho e os dados são aí do Ministério da Saúde. E Rio Verde, Tiago, está no topo dessa lista, com 850% de aumento em 2 semanas, ou 17 vezes mais, o crescimento de 17 vezes mais aí nesses 14 dias. Lembrando que a justificativa para isso é a testagem em massa que foi feita por grandes empresas aqui na cidade em todos os seus funcionários. Nesse momento, Rio Verde registra 6.097 casos confirmados e 53 óbitos. E quando foram comparados os estados do Brasil, Tiago, Goiás lidera a lista com o número de casos de Covid 3,44 vezes maior do que há 2 semanas. O crescimento foi de 172,16%. Então, realmente um número para deixar aí os rioverdenses e todos os goianos em alerta, né? Com você no estúdio, Tiago. Não é para menos não, viu, Arildo? Situação realmente preocupante. Esse levantamento do G1 fala de Rio Verde e fala também de Itumbiara. Eu já quero te agradecer, porque agora eu quero falar com o Emerson Ferreira, que está então lá em Itumbiara e tem os detalhes para a gente. Com você, Emerson, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Esse levantamento feito pelo G1 considera municípios com mais de 100.000 habitantes, viu? E mostra a realidade, né? Além de Rio Verde, Itumbiara estaria em 2º lugar no ranking dos municípios que mais tiveram números de casos, esse crescimento mais expressivo. Aqui no município, segundo esse levantamento do G1, com base em dados do Ministério da Saúde, esse aumento seria de quase 600% aí nesse número de casos. Esse levantamento foi feito entre os dias 14 e o dia 27 desse mês. Agora, a Prefeitura de Itumbiara questiona esses números. Segundo o município, no dia 14, que foi o primeiro dia avaliado, a cidade tinha 75 casos confirmados de Covid-19. E no dia 27 de junho, 186 casos, ou seja, seria um aumento aí em torno de 150%. Mas esse levantamento considera números do Ministério da Saúde. Então a Prefeitura contesta esses dados e, claro, também tem a versão dela para explicar. Por isso que a gente vai acompanhar agora o que disse a Julice de Freitas Barbosa, que é coordenadora de saúde aqui do município. Vamos acompanhar. Nós tivemos um aumento, na verdade, em 14 dias, de 148% e não mais de 500%. Né? Provavelmente,
como eles analisam os dados do Ministério da Saúde, apesar de estarmos alimentando o sistema todos os dias, a leitura pode ter sido feita de um número maior de dias e liberada em 14 dias. Então há um aumento, mas não é o aumento que foi, divulgado. Pois é, Tiago, está aí a versão do município. Nesses dados do levantamento do G1 foram com base no Ministério da Saúde. Hoje também seria inaugurado aqui em Itumbiara o hospital de campanha aqui do município, que pode chegar a ter até 200 leitos, viu? Esse hospital será utilizado aí no combate à Covid-19, na linha de frente para receber essas pessoas, mas por causa da agenda do governador, essa inauguração foi repassada para amanhã às 3 da tarde. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, já está tudo pronto lá no hospital. Inclusive, na semana passada, a gente visitou lá o hospital de campanha, a gente viu realmente que estava tudo sendo já finalizado, aí pronto para receber esses leitos. Neste primeiro momento, o primeiro piso e o andar térreo já vai ser aberto mesmo como hospital de campanha. São 5 pisos, mas neste primeiro momento apenas o térreo e o primeiro andar vai funcionar como hospital de campanha. Só para a gente atualizar, Itumbiara tem... Pegar números precisos aqui, Itumbiara tem 192 casos confirmados de Covid-19, o último boletim com 3 mortes. Situação para a gente continuar acompanhando aqui no sul do estado. Eu volto com você, Tiago. O fato, Emerson, é que teve esse aumento aí, a situação, portanto, é preocupante. Sim, claro, a gente fica de olho aí na inauguração desse hospital prevista para hoje, mas teve essa mudança aí. Amanhã a gente segue de olho. Obrigado, Emerson, por sua participação. Eu estava dizendo que esse levantamento falou de Rio Verde, falou também de Itumbiara e também de Formosa, ali na região do entorno. Os números apresentaram um aumento e quem tem os destaques, os detalhes, é a Camila Castro de Lusiânia. Ei, Camila, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo aí que está acompanhando a gente. Até hoje, Formosa tem 298 casos confirmados, 4 mortes, 225 já foram descartados e tem 317 casos suspeitos. A gente procurou a Secretaria de Saúde para comentar esses casos, que foram registrados nesses últimos dias. Aumentou bastante, mas até o momento a gente não teve nenhuma resposta da Secretaria de Saúde. Tiago, é bom a gente falar também que essas 4 mortes que aconteceram lá em Formosa são de uma mesma família. Inclusive, é a família de um servidor público que também pegou a doença. Segundo a Secretaria de Saúde, essas pessoas participaram de um velório e depois começaram a apresentar os sintomas. Isso aconteceu no início do mês. O servidor público que pegou, Covid-19, conseguiu se recuperar, passa bem, mas infelizmente perdeu então essas 4 pessoas aí da família. Tiago, eu volto com você. Aí, situação bem triste aí que você está detalhando para a gente. Por enquanto, Camila, apesar da gente ver o avanço aí sobre essa história de vacina, ainda não tem. Qual que é o principal remédio? Então, a máscara de maneira correta e lavar sempre as mãos, não pode esquecer disso. E aí, quem sabe, a gente pode evitar o avanço da doença. Valeu por sua participação, obrigado. Sair de uma notícia triste, chata, para uma notícia boa agora. É que a semana começou então com essa boa notícia para os motoristas. É que os pedágios ficaram mais baratos. Olha aí. O vai-vem de veículos é constante. Diariamente, milhares de motoristas cortam as BRs 060 e 153 no estado de Goiás. Para quem sai de Brasília com destino a Itumbiara, são 405 quilômetros e 4 praças de pedágios. Quem viaja num carro de passeio precisava desembolsar R$ 18,30. Com a redução, esse valor caiu para R$ 12, uma economia de R$ 6,30. No momento de crise, todo desconto é ótimo, Os novos valores foram calculados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, que regula os contratos de concessão das rodovias federais. As novas tarifas começaram a valer à meia-noite desse domingo. Essa é a segunda redução nos últimos 2 anos. O valor do pedágio baixa quando a concessionária não consegue cumprir com metas contratuais. Todo ano há uma revisão tarifária. Essa revisão é onde ela vai na agência reguladora e demonstra, olha, fizemos isso, isso e aquilo, estamos cumprindo o que foi determinado. Toda vez que não se cumpre o determinado, então há uma redução no valor do pedágio porque a empresa não está fazendo a contrapartida exigida na época da licitação. Em Alexânia, caiu de R$ 4,20 para R$ 2,90.
Na Praça de Goianápolis, o valor cobrado para carros de passeio caiu 42%. A taxa, que era de R$ 3,30, passou a ser de R$ 1,90. Em Professor Jamil, a queda foi de R$ 4,90 para R$ 3,20. Por fim, em Itumbiara, o preço caiu de R$ 5,90 para R$ 4,00, representando uma queda de 32%. O Paulo foi surpreendido com a medida. Na volta para casa, a tarifa estava bem mais barata. Foi uma surpresa, né? Uma surpresa boa, na verdade, porque é difícil a gente ver uma redução. Para o economista, essa redução faz bem para o motorista, ainda mais nesse tempo de pandemia. Mas, em contrapartida, pode afetar ainda mais os investimentos da concessionária nas duas rodovias. Para a empresa em si, isso é complicado, porque vai prejudicar ainda mais a sua capacidade de fazer os investimentos, de colocar os viadutos necessários, de fazer o anel viário de Goiânia e, assim, isso prejudica inclusive a segurança do usuário. E eu fui surpreendido hoje, vindo de Anápolis, acostumado a pagar R$ 3,30, pagamos R$ 1,90. Nós entramos em contato com a Triunfo Consebra, que disse o seguinte: não foi possível reprogramar os investimentos por causa da drástica alteração do cenário econômico em relação ao previsto na época da licitação. A indefinição da política pública de financiamento do longo prazo atrapalhou a liberação do crédito prometido e aprovado a Triunfo Consebra no momento do leilão. A empresa disse que vai prestar os serviços necessários aos motoristas de maneira possível. Bombeiros estão desde ontem combatendo um incêndio em um depósito de armazenamento de algodão lá em Itumbiara. O incêndio começou na tarde de domingo. As chamas se concentraram em um dos armazéns da empresa de processamento de grãos. Pegando fogo na Dreyfus aqui, ó, de Itumbiara. O fogo pôde ser visto de longe, inclusive por quem passava pela BR-153. As chamas teriam começado após os trabalhos de manutenção em um portão do local. O Corpo de Bombeiros de Itumbiara foi acionado para controlar o incêndio. Brigadas da empresa também atuaram no combate ao fogo. O fogo avançou durante a noite e madrugada. Os bombeiros utilizaram toda a água dos reservatórios da empresa. Também foi preciso utilizar água de uma indústria que fica ao lado. Tudo para tentar conter as chamas. A fumaça densa que saía do armazém foi vista durante horas. Apesar da dimensão do incêndio, ninguém ficou ferido. Hoje pela manhã ainda havia fumaça e os bombeiros atuavam no local. A empresa dona do armazém disse que o incêndio foi controlado agora há pouco. A unidade foi evacuada e nenhuma pessoa ficou ferida, ainda bem, né? A companhia também informou que está apurando as causas do incêndio. Em Lusiânia, um homem incendiou a casa da ex-companheira nesse fim de semana e depois, fugiu. Por sorte, a mulher não estava em casa com as duas filhas. O fogo foi controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Na casa morava uma mulher com as duas filhas. Uma, inclusive, é filha da vítima com o suspeito que ateou fogo na casa. Segundo ela, o ex-companheiro não aceita o fim do relacionamento. Os vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o homem chegou até a casa com uma faca na mão. Ele fala para quem quiser. Se eu não ficar com ele, eu não fico com ninguém. E quem tiver comigo, ele vai matar. O homem invadiu a casa por volta das 10h30 da noite. No momento, a vítima não estava na residência com as duas filhas. Para se vingar, ele ateou fogo nos móveis e logo depois fugiu. Pelo celular, o ex-companheiro mandou várias mensagens de ameaça. A vítima já procurou a polícia 3 vezes pedindo a medida protetiva, mas até hoje não conseguiu. Com medo dele voltar e cumprir a promessa de matá-la, a mulher deixou a casa, mas não sabe mais o que fazer, já que não para de receber ameaças. Ele vive dizendo para os que estão atrás de mim com faca. Eu já estou cansada de pedir ajuda, sinceramente. Eu tenho medo. Muito medo ao que ele fez na minha casa. Triste, né? A Polícia Civil disse que a decisão sobre a medida protetiva cabe à Justiça. Já o Tribunal de Justiça de Goiás informou que ainda não recebeu nenhum pedido de medida protetiva em relação ao caso que mostramos aí na reportagem.
Agora a gente fala que nem as construções estão passando despercebidas pelos ladrões. Em Jataí, um homem foi preso com um carrinho de mão, 8 rolos de fios de cobre. Olha isso, fitas isolantes que foram furtados em uma obra da cidade. A polícia disse que no momento da abordagem, o suspeito disse que já teria vendido outros objetos que também foram furtados no mesmo lugar, mas não disse onde ficava essa construção. O homem e os materiais apreendidos foram levados para a delegacia da cidade. Mudo de assunto agora para te contar que Goiás já tem mais de 22 mil casos de Covid-19 e mais de 400 pessoas morreram com a doença. Dado triste, hein? São centenas de famílias que perderam pessoas queridas. Entre elas, neste fim de semana, a família de mais um profissional de saúde, do Dr. Ciro Ricardo, que dedicou a vida à medicina em Goiás. Sem poder acompanhar o velório, foi com um grande cortejo pelas ruas de Goiânia que os amigos puderam se despedir. O helicóptero do Corpo de Bombeiros prestou homenagens até o cemitério Vale da Paz. Ciro Ricardo Pires de Castro, o doutor Ciro Ricardo, tinha completado 75 anos em maio junto da família, feliz por poder partilhar os dias de isolamento em casa com quem amava. Eu sempre admirei e tive uma ligação muito próxima com meu pai, por toda essa magia e admiração que eu tinha pela capacidade dele de se doar. Vou carregar ele a vida inteira pelos ensinamentos, pela pessoa que muito transformou a saúde no nosso estado. Ele deixou a esposa, 3 filhos e 6 netos. Daniela conta que o pai ficou um mês isolado, mas sentiu que precisava voltar a atender no ambulatório do hospital particular onde trabalhava. Ele se contaminou com a Covid-19, passou 10 dias internado no hospital neurológico e acabou morrendo nesse sábado. Ele chegou em mim e falou: filhinha, você sabe que você é meu amorzinho. Você é e sempre será o meu amorzinho, mas o seu pai tá indo. Obrigada, gratidão por tudo que você fez, você contribuiu, você foi luz na vida de muita gente. Deus está muito feliz com a sua chegada no céu. Dr. Ciro Ricardo dedicou a vida à saúde em Goiás. Foi diretor-geral do Hospital de Urgências de Goiânia. Em nota de pesar, a Secretaria Estadual de Saúde diz que a contribuição dele foi imensurável. Ele criou a residência médica do Hugo. Foi diretor também do Conselho Regional de Medicina do Estado. O Sindisaúde também emitiu nota de pesar. E o trabalho dele ia além dos hospitais. A Polícia Rodoviária Federal disse que Dr. Ciro foi um importante incentivador da PRF, apoiando o projeto Comando de Saúde nas Rodovias, que hoje acontece em todo o país. Junto aos bombeiros, foram 12 anos de trabalho na implantação do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência. O Dr. Ciro se envolveu tanto na criação do CIAT que ele deixou a direção do Hugo e assumiu a coordenação do órgão. Dos mais de 22 mil casos da Covid-19 em Goiás, 1.618 são de profissionais da saúde, o que representa 7% dos casos. O Dr. Ciro já é o 9º profissional que morre em Goiás por causa da Covid. Na semana passada, a técnica de enfermagem Marilda dos Reis Costa, de 64 anos, foi vítima da Covid. Ela trabalhava há 25 anos no Hugo, era hipertensa e diabética e por isso foi transferida da enfermaria e estava atuando na central de esterilização. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, também já perderam a vida pelo novo coronavírus um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro, outro médico, um técnico de saúde bucal, um recepcionista de consultório e 2 auxiliares de laboratório. Para as famílias, só resta a saudade. Fica agora o carinho, as lembranças e que a gente só espera que aos poucos fique tudo bem. Vai com Deus, pai. Fica com Deus. Que dor, meu Deus. Profissionais que estavam ali no combate ao coronavírus, né? Sobre a morte da técnica de enfermagem, Marilda Costa, que fazia parte do grupo de risco e mesmo assim continuou trabalhando, o Hugo disse que colocou Marilda para trabalhar no setor de esterilização de materiais, seguindo orientação da Secretaria Estadual de Saúde, e que todos os colaboradores da central são treinados.
A Secretaria de Estado da Saúde mandou uma nota dizendo que se preocupa com a saúde dos servidores que comprou equipamentos de proteção e que dá apoio psicológico a eles. No fim de semana, a direção do Hugo disse que pediu autorização da Secretaria de Saúde para afastar os 14 profissionais de saúde que são do grupo de risco. O Hugo foi autorizado e esses profissionais foram afastados. Notícia doída aí, hein? Agora a gente precisa aliviar, pelo amor de Deus. Deus do céu, triste demais, Vitor. Assim de longe agora, né? Doutor Ciro, um grande médico, a gente já entrevistou ele várias vezes, exatamente, acostumado a falar com ele. E a tranquilidade, hein, Vitor? Um profissional super respeitado mesmo, né? Muito. Vamos mudar nossa cara aqui, porque agora é hora de coisa boa. Agora, né, falar de esporte. Esse é o Vitor Hugo, vocês de casa conhecem bem. Tá aqui agora, eu prometi na semana passada que falaríamos de novo de esporte. Ó quem tá aqui, seja bem-vindo. Estamos juntos aqui, o esporte aqui também no Jornal Anhanguera Regional. É um prazer falar com você, viu? Boa tarde, viu? Tô chegando agora com as notícias do esporte. Tem muita gente se perguntando aí, e aí, o futebol goiano vai voltar ou não vai voltar? Bom, o futebol carioca é o primeiro de campeonatos estaduais a rolar aqui no Brasil. A gente tem até imagens aí, viu, pra gente mostrar como é que foi. Por exemplo, nessa rodada de retorno aí, teve goleada do Botafogo, teve vitória do Vasco, derrota do Fluminense. O Flamengo tinha jogado já na semana passada, né, no início da rodada, e tinha vencido também. Muitos protocolos de segurança aí, ó. Teve até distanciamento no banco de reservas e bola com álcool gel. Para vocês terem uma ideia, esse é o novo normal do futebol aí. O pessoal está estudando aí a possibilidade da volta de torcedores também para o mês que vem. Acho isso um pouco adiantado e demais no momento que a gente está passando por essa pandemia no país, né? Mas e aí, Thiago? Campeonato Goiano. O pessoal deve te perguntar também, né? Será que volta ou não volta? Tá todo mundo curioso. Você tem a resposta? Eu não, mas o presidente da Federação Goiana de Futebol, com quem a gente conversou, ele tem. O André Pita fala com a gente agora. Olha. A federação vem ultimamente aguardando, acompanhando a evolução da pandemia e trabalhando na possibilidade de voltar ao Campeonato Goiano a qualquer momento. Conversamos com o governo, com a prefeitura, os clubes estão treinando e existe a possibilidade de um torneio, a princípio, com as 4 equipes da capital, para que possa dar um ritmo de jogo a esses clubes, para que, se caso venha se retomar o Campeonato Brasileiro, eles tenham condições de fazer uma boa campanha. Isso tudo está sendo avaliado, estamos buscando parcerias para que possa ser realizado, fazendo um plano de segurança para esses eventos, para que possa ser aprovado. Precisa de um plano de segurança bastante elaborado, Thiago, porque imagine só você, os jogadores precisam ser testados, os profissionais da comissão técnica também, os policiais, vamos dizer, a segurança, nós, repórteres, que vamos trabalhar no jogo também, os gandulas também. Não dá para ser como era antes. Não dá para ser como era antes e é preciso um protocolo muito bem elaborado, com o máximo de segurança possível e óbvio também, né, respeitando o momento que as vítimas estão passando, as vítimas da doença, né? Então, não dá para colocar a gente dentro do estádio, pelo menos agora, né? Bom, ainda falando sobre futebol, vem cá. Goiás vendeu o Michael para o Flamengo no início do ano. Depois vendeu o Léo Senna para o Atlético Mineiro. E agora o time está acabando de lucrar mais uma vez na temporada com o volante Arthur. O volante Arthur, ele passou pelas categorias de base do Goiás quando estava começando. Por isso o Goiás tem direito, né, numa negociação dele. Ele foi campeão da Libertadores com o Grêmio em 2017. Aí foi negociado com o Barcelona e agora foi negociado com a Juventus da Itália. Por isso o esmeraldino tem direito a uma quantia. Isso se chama no futebol mecanismo da solidariedade. O presidente do Goiás, o Marcelo Almeida, explica um pouquinho mais sobre isso. Olha. Sem dúvida nenhuma, num momento como esse, onde a crise no futebol brasileiro, essa crise se alastrou pelo futebol brasileiro, 3,5 milhões, sem dúvida nenhuma, que é um dinheiro que vai estar chegando em muito boa hora. Muito em boa hora mesmo. E do Goiás a gente vai direto para o Vila Nova, que lançou, gente, a nova terceira camisa do time.
Quer saber se ficou bom? Olha aí, ó. A cor predominante, é claro, é a vermelha, né? O modelo, aliás, foi escolhido pelos próprios torcedores, sabia? Com uma votação na internet. Mais de 150 modelos participaram do concurso, 10 foram enviados para essa votação aí dos torcedores e esse que você está vendo aí, ó, recebeu 41% dos votos. O Thiago, que é uma pessoa assim, muito ligada na moda, vai dar a opinião dele aí. O que você achou, Thiago? Esse uniforme já começa a ser vendido a partir do dia 28 do mês que vem. Gostou? Gostei demais da conta, sobretudo pela cor ali forte, né? Forte, bonito, né? O branco dá um contraste bonito. Esse escudo do Vila Nova ficou muito destacado com essa cor vermelha. Bem interessante. Bonita mesmo. Bem interessante. Mesmo. E antes de encerrar, temos uma denúncia aqui, Thiago. Notícia séria. Uma denúncia, uma notícia que não é séria, não. Mas teve invasão no treino do Goiás esta manhã. Que história é essa? É o Paçoca. Paçoca, esse cachorrinho aí, gente. Ele mora lá no CT do Goiás. Fica no Parque Anhanguera, aqui em Goiânia. E ele é, assim, adorado por todos os jogadores, comissão técnica. E hoje ele resolveu participar do treino. Tá mostrando aí que tem uma marcação forte. Bom demais. E aí, todo sapeca ali, né? Será que tem futuro, Vitor? Ele prende bem a bola. Difícil não dar uma mordida em alguém ali. Legal. Bicho sempre rende em estádio, né? É isso? Vocês sempre mostram. Maravilhoso, maravilhoso. Esse é o Paçoca, que mora lá no CT do Goiás e é cuidado lá, recebe comida e brinca também aí, como dá pra ver, né? Aí, bom demais. Vitor Hugo Araújo atualizando a gente sobre o esporte. Que calma, mas você tá apressado. Queria bater um papo ainda com você aqui, ó. Então, o que é isso? Quero saber se você gostou do nosso jornal. Se eu gostei, eu adorei, gente. É muito bom saber que você tá aí do outro lado, em todo o interior aí, acompanhando a gente. E agora, com esse jornal mais específico, né, para a região, para sua região, a gente pode falar mais diretamente com você, né? E nunca esquecendo, claro, do futebol, que, né, a gente mostrou na semana passada a dificuldade dos clubes do interior para uma possível volta do Campeonato Goiano, né? Mas a gente torce que com o passar do tempo e o passar dessa pandemia, a gente fique cada vez mais junto também no esporte. Vitor Hugo Araújo falando sobre o esporte aqui com a gente, chique demais. Agora você se enrolou porque você vai ter que voltar semana que vem. Rapaz, eu volto aqui sempre que me chamar. Tá certo. E aqui eu visto a camisa e venho jogar com vocês. Se eu pudesse te abraçar agora, gostei, viu? Valeu, meu querido, abraço. Tchau. Hora de uma água bem rapidinho, agora 12h28. A seguir a gente fala que o governo fala sobre o fechamento de Goiás dos comércios já a partir de amanhã. E ainda, um comerciante de Catalão foi agredido. Sabe por quê? Simplesmente porque ele pediu para 2 clientes colocarem a máscara. Tem loja isso? Agora você vê imagens de Catalão com tempo aberto marcando 25 graus nesta segunda-feira. E agora quem chama o intervalo pra gente é a Cecília. A gente volta daqui a pouco. Eu vou casar.